Boa noite. Está no ar mais um programa Missão Educar, cuja estrela principal que brilha nesse programa chama-se a educação. A educação no seu sentido mais amplo que a gente possa imaginar, não apenas a educação convencional, mas no sentido em que a gente busca esclarecer o nosso ouvinte através dos conhecimentos abordados pelos nossos entrevistados. E hoje nós estamos aqui com uma situação bem interessante para a gente conversar. Nós estamos com a presença aqui do professor José Carlos de Souza Júnior. Ele é reitor do Centro Universitário do Instituto Mauá de Tecnologia, é doutor em Engenharia Elétrica, especialista em processamento digital de sinais e entusiasta do IoT, Internet of Things, e inovação. O tema de hoje, o tema já é a palestra completa. Tá? A importância da transformação digital nos ambientes de aprendizagem e da aproximação entre empresas e academia no processo de formação profissional universitária. Professor, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dividir isso em duas etapas primeiro. A primeira, vamos falar sobre a importância da transformação digital nos ambientes de aprendizagem, que é aquilo que a gente estava batendo papo antes. Mas antes disso, eu queria dar um alô e uma boa noite para minha amiga que aparece aqui de vez em quando, está com tanta atividade fazendo. Também, mulher tem mania de pegar 10 coisas para fazer de uma vez, e pior que elas conseguem. Boa noite, Ana. Tudo bem? Boa noite, Dirceu. É um prazer enorme estar com você aqui novamente. Quando dá para a gente se encontrar, a gente se encontra, né? Verdade. E hoje o tema é muito interessante. Eu fiz questão mesmo de correr e chegar aqui para poder aprender um pouquinho, né, com o nosso professor e levar o conhecimento aos nossos internautas. Além do mais, o professor José Carlos também é rotariano. E, professor, então vamos lá. O que você me diz dessa primeira parte? A importância da transformação digital nos ambientes de aprendizagem. Perfeito. Boa noite. É um prazer estar aqui. Boa noite, Ana. Eu gostaria de começar passando para os telespectadores como é que o Instituto vê a transformação digital, que no fundo vai ser base para todos esses jargões que aparecem como Smart City, Indústria 4.0, fazendas inteligentes. Então, como a gente enxerga a transformação digital? Então, como nós estávamos conversando um pouco antes de começarmos, fazendo uma analogia que eu acho que dá para exemplificar bem, imagina quando você antigamente ia num alfaiate, ele tirava as tuas medidas e te fazia uma roupa, que era uma roupa sobre encomenda. Uma roupa que, mesmo que nós tivéssemos medidas corpóreas muito parecidas, a gente podia sair de lá com roupas diferentes. Ou se eu fosse na segunda ou na terça-feira, eu saía com roupas diferentes também. Quando Franklin Taylor entra e começa a quebrar e criar os processos, ele diz para você, olha, agora não é mais assim. Você vai lá e compra uma camisa que é 41, 42 ou 43, e são essas as cores que você tem à disposição. Se o seu número for 41,2, você vai ter que cair no 41 ou no 42. Mais perto. Isso foi o que nós entendemos como a digitalização do mundo. Você saiu daquele universo do alfaiate, que fazia uma roupa que podia ser qualquer coisa, infinitas soluções, e cai num mundo discretizado, em que você tem soluções pré-prontas. Outro exemplo que você pode pegar seria o boticário que você ia e ele fazia uma formulação específica para você. Aí vem de novo o Taylor e fala, não, agora você tem tantos miligramas de princípio ativo em cada comprimido e tantos comprimidos em cada caixinha. Se você precisar mais ou precisar menos, você tem que se encaixar naquilo. Essa digitalização, esse vir do mundo analógico para o mundo digital, não tem nada a ver com a eletrônica e nem com os computadores. Foi a discretização daquelas soluções infinitas. Quando a eletrônica vem, os computadores vêm, eles vêm em cima desse modelo. E levam esse modelo ao seu extremo. E esses modelos eram importantes, porque eles defendiam repetibilidade, garantia de qualidade, escalabilidade. Só que a tecnologia transcende esses modelos. O que a gente quer dizer com isso? Quando você hoje vai numa startup, em que através de um jogo de câmeras, como as que estão aqui, ele escaneia seu corpo, e te entrega uma roupa feita sob medida, você voltou no alfaiate. Você voltou. É legal, né? Quando você tira uma gota de sangue, vai lá na Singular University, ele levanta o teu DNA e te faz um medicamento sob medida, você de alguma maneira voltou para aquele mundo analógico do boticário.
só que com todo o ganho que Taylor tinha colocado nos processos, com escalabilidade, com garantia de qualidade, com repetibilidade. Então, para nós, a transformação digital nada mais é do que a tecnologia suportando as soluções de um mundo cada vez mais analógico. Então, nós somos analógicos, né? Eu quero ser atendido nos meus pontos peculiares. E a tecnologia hoje consegue fazer isso. Se você olha a educação, foi muito parecido. Quando você pega Eliot Harvard e ele se torna, Charles Eliot, e ele se torna presidente de Harvard no final do século XIX, e ele lança um documento chamado The New Education, em que ele propõe você criar séries, você criar disciplinas, você criar programas. Você digitalizou a educação. Se você voltar lá atrás numa escola mais aristotélica, era meio que tudo misturado. Um Da Vinci, por exemplo, como é que ele ia se formar dentro da nossa universidade hoje? Como é que ele ia ser médico, ao mesmo tempo engenheiro, artista? O que a tecnologia permite para nós hoje é, de alguma maneira, voltar para aquela escola onde você mescla melhor os conhecimentos. Era uma curiosidade, isso era uma pergunta que eu ia fazer para você. Quer dizer que um pesquisador, por exemplo, independente, se teria espaço nesse sistema, nesse universo do mundo digital. Ele teria esse espaço? Pelo que você estava me falando, eu vi pela Mauá, trabalha-se em grupos diretos, você tem praticamente um laboratório para cada sala, e são laboratórios de múltiplas funcionalidades. Nós hoje, na verdade, temos 2 laboratórios para cada sala de aula convencional. São 56 salas de aulas e mais de 120 laboratórios. Mas o mais importante é que a nova proposta, os laboratórios não são dos cursos e nem das disciplinas. Então nós temos um laboratório, por exemplo, que é uma linha de produção de veículos. Quando você entra nesse laboratório à primeira vista, ele parece ser um laboratório de engenharia mecânica. Mas os designers têm aula ali, porque aquele produto tem questões de ergonomia para serem resolvidos, de experiência de usuário. Os alunos de química podem ter aula ali, porque eles têm questões de tribologia, que é lubrificação. Você tem questões de queima de combustível incompleta, que está relacionado com química. Os alunos de engenharia de produção, você tem o que a gente chama de Lean Startup, que é a produção enxuta. Eles discutem os processos de produção. O administrador, aquilo é uma fábrica. O engenheiro mecânico nem se fala, ele mexe com powertrain, ele mexe com suspensão do carro que está sendo produzido. O engenheiro eletrônico, hoje, o que você tem de eletrônica dentro de um veículo, as injeções eletrônicas desses carrinhos são produzidas pelos nossos alunos de eletrônica. Né? Mesmo o aluno de alimentos, engenharia de alimentos, ele entra dentro desse sistema. Porque engenharia de alimentos tem uma característica bastante peculiar. Eles têm, dentro das várias competências que desenvolvem, uma chamada análise sensorial. Análise sensorial, uma indústria alimentícia quer lançar um biscoito novo. Então você tem um laboratório na Mauá que são box, em que a indústria faz diferentes formulações, as pessoas do público que ele quer atingir são chamadas para degustar, e elas fazem então a avaliação, e dali a indústria vê se ela vai colocar mais açúcar, mais cacau, menos cacau. Isso é análise sensorial para alimentos. Nós desafiamos esse pessoal alguns anos atrás para vender o serviço de análise sensorial em outras áreas. E a gente começou a vender para a indústria automotiva. Por quê? Porque hoje, quando você entra num carro novo, o cheiro do carro novo é algo que pode ser decisivo na compra. Que incrível. A reação do seu toque ao material que foi utilizado na forração do volante, dos bancos, de painel, é alguma coisa que pode influenciar na tua compra. Então você traz engenheiros de alimentos para dentro desse processo, para ver o processo pelo lado da análise sensorial. Então, na verdade, esse laboratório acaba atendendo todos os... Essa é a ideia. Então, você tem um laboratório que atende os 11 cursos nossos. Você tem um laboratório lá que é uma planta piloto alimentícia. Na visão tradicional, ela só serve para alimentos. Mas ela é uma fábrica. Você tem controle de automação, você pode automatizar processos. Você tem questões de logística que a engenharia de produção pode utilizar, que a administração pode abordar. Você tem questões ergonômicas que o pessoal de design pode ajudar. Acabam um envolvido no outro. Exatamente. Né? Então, isso é o que a gente está dizendo, de sair daquele mundo digital todo compartimentalizado em silos e voltar para um mundo mais permeado, onde esses meninos realmente trabalham em grupo para resolver um problema. Eu estava conversando com o Dirceu. Você dizer que você desenvolve a habilidade de trabalhar em grupo, colocando engenheiros mecânicos para trabalhar entre engenheiros mecânicos, não é trabalhar em grupo.
Agora, quando você pega um engenheiro mecânico, coloca ele com um químico, com mais um elétrico, traz um cara da administração, bota um cara de design que tem uma visão completamente diferente. Aí você está mais próximo do que, na verdade, se trabalhar. Eles acabam dividindo conhecimentos e desenvolvendo, né? Essa parte. E mais do que conhecimento, são outras competências atitudinais e socioemocionais. Sim. Quer dizer, é você ter um sujeito que tem uma visão bem diferente da tua. Você está preocupado com a solução técnica, às vezes o outro está preocupado com a questão da viabilidade econômica, e o outro está preocupado com uma questão de ergonomia, de beleza. Então você tem dilemas ali, mas no bom sentido. Sim. Né, de criar realmente um trabalho. Até daria para a gente tirar uma conclusão disso, que a universidade está fazendo verdadeiramente um processo também de chapa de inclusão. Porque nessa diversidade toda, todo mundo tem que se entender. Exato. E todo mundo tem que entender que aquela contribuição é importante. E isso, ao mesmo tempo, é uma interação, né? E interação. acaba-se que às vezes você acha uma solução porque você está preocupado também não só no seu nas coisas que você, mundo, né, no seu assim. mundo, você está preocupado além daquilo, né? Como e você dá importância para o trabalho do outro. Eu achei fantástico essa questão da influência na decisão da compra de um carro. Sim. O perfume. Você já entrou dentro do carro, Ana, já procurou? Não, é o cheiro de carro novo. Próximo que você for comprar, você vai... Cheiro de carro novo com cheiros diferentes, não é isso? E tem outros aspectos, por exemplo, que são culturais. Um chinês não compra um carro que tenha cheiro de carro novo. Dentro da cultura chinesa, o carro tem que vir sem cheiro. Ah, é? Se você coloca um carro sem cheiro aqui para o mercado brasileiro, ele acha que não é novo. É. Então tem mais isso que você trabalha também, que são as questões questões culturais. Né? Quer dizer que você vai vender um carro para a China. Se você vai exportar um carro para vender na China, você tem que ter cuidados com o que eles entendem culturalmente como sendo o mais adequado para carro novo. Mas quando eles vendem para nós, já vendem perfumados também ou não? Na verdade, se você quiser ter... Você tem artifícios, né? Se você trocar o tapete de borracha do seu carro, ele vai aparecer o cheiro de carro novo que você, é verdade, tá, que você quer. Né? É. Mas esses são aspectos que você discute, que são aspectos culturais também, mas que tem essa que ser levado em mudança, conta. assim, ela vem ocorrendo gradativa? E desde quando ele está sendo implantado dessa forma na universidade, no centro universitário de Mauá? Nós assumimos a reitoria há 6 anos atrás, né? Mas os primeiros anos foram no sentido de você mudar o mindset das pessoas, o modo como elas viam isso. Porque não é tão simples você pegar um modelo que já está ali cristalizado e dizer, olha, agora nós vamos misturar isso. E misturar vai agregar. Então nós temos que primeiro quebrar muitas barreiras mentais na cabeça dos professores e mesmo dos alunos, né? E tivemos que respeitar o tempo para isso, porque você não é alguma coisa que você faz por decreto e fala, a partir de agora vai ser assim. E só a partir disso, há mais ou menos 2 anos atrás, a gente começou a quebrar realmente as barreiras físicas. Então, se você for ver hoje as reformas que foram implementadas no Instituto, os laboratórios que eram todos pequenos compartimentos, hoje são grandes espaços, com portas móveis, de tal maneira que você consegue fazer essa mistura acontecer. Eles viram grandes catalisadores desse processo. O fato de você ter tirado os laboratórios de um curso específico, colocar alguém ali que toma conta dele, e tem como missão vender, no bom sentido, aquele espaço para todos os cursos, e no passo seguinte que tiver entrado do nosso texto, nosso título resenha de palestra, você também vender para as empresas. Você traz as empresas para dentro desses ambientes novos de aprendizagem e elas fazem parte do processo. Então, mas professor, quando você colocou essa questão dessa transformação, né, digital para o mundo da aprendizagem, você já tem alguma experiência, sabe de alguma experiência que esteja sendo feito na educação mais básica? Na educação básica, alguma coisa assim que vocês tenham conhecimento de alguma... Na educação básica, a gente conhece algumas iniciativas de colegas que tentam... porque, na verdade, a criança ela já tem isso muito mais claro. É a gente que vai lá e acaba segmentando ela, para depois a gente ir lá no ensino superior, agora tentar mudar, né? Desmontar aquilo. Né? E a gente percebe que alguns colégios e algumas instituições de ensino fundamental começam a enxergar melhor esse modelo. Então, por exemplo, a tal
do mundo digital na educação, a gente separou ensino médio de ensino superior e vida profissional. A gente é contra isso. Hoje a gente já tem muitos colégios dentro da própria universidade. Então, hoje a gente faz atividades na universidade junto com colégios, para já mostrar que não é um muro, não é que ele tem que sair de um mundo que é o ensino médio e partir para a universidade como se fosse outro mundo. E, na verdade, isso até facilita, né, para eles fazerem a escolha do que eles querem trabalhar para o futuro. Né? Então, por exemplo, você ter nessa reforma do ensino médio a possibilidade de experimentar, ele flexibilizar o currículo, para nós, na universidade, abriu oportunidades muito interessantes, porque nós temos esses meninos hoje dentro da universidade, trabalhando com os nossos rapazes, né, nossos alunos. E outra coisa importante, quando você olha o tal do mundo digital, naquela questão de Taylor, de você quebrar em silos, nós cometemos lá atrás um impropério, no nosso ponto de vista, que foi separar teoria de prática, como se fossem dois mundos diferentes. A gente depois digitalizou. A gente tanto separava, que é comum a gente lembrar quando nós cursamos, né, que você separava no tempo e no espaço. Você tinha aula de teoria na segunda-feira e o laboratório na quarta. A aula de teoria era no bloco B e o laboratório era no bloco D. Coisas muito separadas. A gente é contra. Hoje, essas salas de aula, onde você faz a pré-lição, onde você faz a teoria, ela fica dentro dos laboratórios, nesses espaços. Então, você fez uma pré-lição ali para os alunos de mecânica sobre um sistema de suspensão num veículo, mas você passa por uma porta e já tem um carro no elevador, onde você mostra a suspensão para o aluno. Ele já tem contato com aquilo. Ou você abre a lousa, convido-os para conhecer, você abre a lousa e ele já entra numa indústria 4.0. Quer dizer, você explicou para ele sobre o fenômeno, e você abre a lousa, tem uma porta de vidro, e você já vai para um ambiente onde é a indústria em que ele vai trabalhar. Professor, diz uma coisa, professor Iboa, que eu sei não é muito o que nós estamos tratando aqui, mas uma curiosidade. A criança, ela na verdade era um ser muito experimental. Sim. Ela vive experimentando as coisas, de colocar na boca, desde quando ela é, por natureza, um ser de laboratório. Perfeito. E está correto, está corretíssimo. Então, se as escolas começarem a compreender isso, talvez essa digitalização, esse mundo digital, chegue mais rápido, porque a criança, no mundo... da experimentação dela, né? Da experimentação dela, ela vem para o mundo virtual, digital, né? Digital. E ela transpõe isso facilmente para o mundo analógico. Sem dúvida. Ela mistura com mais facilidade, então, ela quebra esses muros. Como é novo isso, eu creio que vai... Próximo, nós vamos entrevistar aqui uma empresa, aquela que você indicou, uma empresa aqui que está trabalhando com essa tecnologia da empresa 4.0 e com essa questão da aprendizagem, da alfabetização digital. É uma coisa também assim importante, porque eu entendo assim, se essa criança for melhor trabalhada nesse aspecto, puxa vida, nós vamos avançar muito, porque ela é experimento. Se você olha a criança, ou mesmo como era feito historicamente nos primórdios, o laboratório era onde você encontrava um fenômeno novo, que depois você recorria à teoria para tentar modelá-lo, explicá-lo. E hoje, no modo tradicional, como é que é feito? Você aprende na teoria e o laboratório vira só uma comprovação de que aquilo funciona, se inverteu os papéis. Né? A ideia não é essa, a ideia é você ir para o laboratório, experimentar um fenômeno novo, que aquela teoria que você sabe não está conseguindo descrever, e aí você fala, poxa, eu preciso voltar lá para a minha teoria e refiná-la mais, porque ela não está conseguindo explicar isso que eu estou experimentando aqui. E não você ter um laboratório em que você já sabe todo o resultado que vai dar. Então vai Tinha um colega, o professor Lobo dizia numa palestra que as experiências eram tão assim roteirizadas que não tinha nem como você ligar errado. Os fios já tinham os tamanhos certos, você não podia nem ligar no lugar errado. Então não é experimento. Né? Vira um processo repetitivo que você já sabe o resultado, você só o faz para comprovar. Mas que se de repente ele se depara com alguma coisa diferente, ele fica perdido. E não é isso, né? O laboratório é justamente para você deparar com algo diferente, se questionar, testar, parar, refletir. Se tiver 4 fios com 4 cores diferentes um do outro e ele usava 3, aí ele não vai tentar colocar nenhum dos fios para falar. Ele não arrisca, né? Ele não arrisca. Inovação
está amarrada a arriscar. Não existe inovação sem risco. Então, poxa, seria bacana mesmo estar isso no ensino médio também, né? Porque o ensino médio ele é tão maçante, as pessoas acabam ficando... E é uma fase onde eles ficam completamente indecisos, sabe, né? tudo de casa e nada. Do que escolher para a vida toda. Como você vai escolher uma profissão para a vida toda, para um trabalho, sendo que você não vive, você só vive a teoria e não vive nada de prática? Se isso acontecer na base, não vai acontecer no médio. O médio é aquela história de afirmar a classe média. A classe média nem pode subir e nem quer descer. Não, mas então isso que o professor José Carlos estava falando é que é importante, que nem lá o colégio já fazem essa interação. Então já é uma coisa prática. Né? Por exemplo, um caminho que nós optamos. Os nossos alunos de engenharia, quando entram, é um pouco diferente das outras universidades. Ele não escolhe a engenharia que ele quer fazer. Todo o primeiro ano eles fazem em conjunto. É só na passagem do primeiro para o segundo que ele faz a escolha da engenharia que ele quer seguir. Por quê? Porque você tem um ano para que esse jovem possa experimentar. Então, durante esse um ano, a gente dá a oportunidade para experimentar as nossas possibilidades de engenharia. Então, ele experimenta produção, engenharia mecânica, experimenta elétrica, e dali toma uma decisão mais madura quando ele chega no final daquele ano. Bacana isso. E o nosso ensino médio, ele foca demais no vestibular. Ele acaba virando aquele negócio do mundo digital, né? Ele colocou um muro que separa ensino médio e ensino superior. O terceiro ano virou preparação para vestibular, ou para o Enem. Ou para o Enem. É perverso, né? Fica perverso. Eu quero que ele vai apresentar as fotos que você trouxe e você vai... Posso comentar? Porque são bastante técnicas, né, professor? Por exemplo, esse laboratório aí é um laboratório onde você tem esses jovens trabalhando com... São jovens de diversas áreas. Ele é um laboratório do lado direito, não sei se vocês conseguem perceber, tem um pequeno parque industrial. A gente ali consegue acompanhar o consumo de energia de cada máquina de um processo produtivo. Então, hoje, a tecnologia me permite dizer, produzir uma caneta azul, quanto de energia eu gastei em cada máquina para fazê-la. Se eu mudar para a caneta vermelha, quanto de energia eu gasto para produzi-la. Então, hoje eu consigo fazer um acompanhamento, a tecnologia me permite chegar nesse nível de detalhamento. Então, aí, você vê, o que a gente define? Qual que é o nosso conceito? É eu ir da explicação para aplicação por, no máximo, uma porta. Esses meninos estão aqui modelando alguma coisa. Essa sala, por exemplo, aqui do lado esquerdo do rapaz, você tem uns elevadores com carros. Na frente deles, não dá para ver, mas essa lousa abre, que está para a qual eles estão virados, e você entra numa fábrica 4.0. Então, são salas mais convencionais, mas colocadas no lugar certo e no momento certo. Então, você quebra aquela coisa de teoria diferente de prática. Não, é um único processo de aprendizagem. Quer dizer que não precisam ser ambientes chatos. Isso fica atrás da lousa onde aqueles meninos estavam. Quando você abre a lousa, você chega nesse ambiente que é uma fábrica 4.0. Ali nós temos preocupações do tipo, esse painel é de uma Mazak, é uma máquina da indústria 4.0, estado da arte, mas na frente dela tem uma máquina, é uma Home, é uma máquina com 15 anos mais ou menos. Porque é uma preocupação nossa. O Parque Industrial Brasileiro, ele não vai jogar fora as máquinas que tem. Não adianta ele ir numa feira de mecânica e ver assim só máquinas novas, porque não é a realidade dele. E depois a realidade dele não vai ser essa. Então, os nossos alunos têm essa preocupação. Como é que eu posso trazer essa eletrônica toda que existe para fazer um retrofit desse maquinário que existe no mundo? Quer dizer, não dá para jogar tudo fora. Então, nós temos alunos preocupados em o que a gente chama de implantes neurais. A gente coloca essas eletrônicas nessas máquinas mais antigas para que elas consigam conversar com essas máquinas mais novas. E aí você vai no sentido da 4.0. Nossa, que legal. Lucas, volta um pouquinho aquelas imagens. Isso, essa daí é um grupo... Aqui são ambientes, você tem salas específicas para você usar técnicas como Design Think. Então, por exemplo, uma empresa vai lá e traz um problema. Então, nós entregamos, por exemplo, você vai ver naquela outra foto, é um problema para a Nissan. A Nissan desafiou os nossos alunos para verem como é que seria carro, né? O carro do futuro para eles. Pode mudar, Lucas, para outra foto. Por exemplo, esse foi um desafio que a gente fez com a Nissan. Nós estamos fazendo um agora com a Mercedes-Benz. Ela está questionando como é que é o ônibus do futuro. Já fizemos com GM, Oracle, Ultragaz,
Tramontina, Grupo Calas, são inúmeros os problemas. Porque, veja bem, a gente tem que resolver problema com esses alunos. Para que eu vou ficar inventando problemas se a indústria já tem um monte de problema? E para a indústria também é uma parceria fantástica, solução, né? Vocês vão, uma fábrica de solução. Inclusive, eu estava vendo num vídeo lá, um rapaz dizendo, do jovem, dizendo assim, olha, tudo isso daqui é feito por nós. Perfeito. Eles aproveitam tudo, montam tudo, que dá errado, refaz, mas é tudo, o carro termina montado por eles. Exato, tudo porque a gente mistura, né? Então, quer dizer, hoje quando você vai num carro, tem de tudo no carro, né? Química. Hoje você não parafusa mais nada, você cola tudo. É química isso, né? Nós estamos discutindo eletrônica hoje dentro de um veículo, às vezes tem mais eletrônica do que propriamente mecânica, né? Design, ergonomia. Então você pega um problema complexo como esse e faz com que todos os alunos orbitem em torno dele. Aí você falou da empresa 4.0. A empresa 4.0 requer alguma conexão, quer dizer, uma conexão forte com essa IoT, que é a Internet of Things, a Internet das Coisas. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa Internet das Coisas, como é que a empresa 4.0 se vale dela, não vale? Perfeito. E mais, o que vocês estão trabalhando também engloba essa internet? Sim. O que nós fizemos? A internet da coisa é a forma com a qual você acessa dados. Então, hoje em dia, quanto mais dados você tem, mais você pode fazer o que a gente chama de analytics, a interpretação desses dados, e chegar a algumas conclusões. Então, por exemplo, provavelmente daqui a algum tempo, aquela questão da roupa que você é digitalizado, ele já vai atrás da tua roupa, já saber que, dependendo dos teus hábitos, que cor que você gosta mais, que tipo de corte você gosta mais. Então, mas isso você precisa pegar dados. Então a internet das coisas permite que você colete uma infinidade de dados. Como é que a gente tentou fomentar isso dentro do Instituto? Quando a gente começou a trabalhar com a internet das coisas, ela ficava muito restrita a cursos como computação, controle e automação, eletrônica, que eram aqueles cursos que olhavam a internet das coisas pelo seu lado tecnológico. Quer dizer, a tecnologia era o fim. Então, nós estamos para quebrar isso. Nós criamos uma plataforma chamada Smart Campus, que nós democratizamos a internet das coisas. Então, hoje, se você é um aluno de civil e você quer monitorar a deformação de uma viga, você vai nesse Smart Campus, ele te dá todo o suporte de tecnologia necessária e você, então, começa a receber dados no teu celular, no teu computador, daquela ponte, e aí você usa a sua expertise de engenheiro civil para interpretar aquilo. Ele não tem mais a tecnologia como fim, mas a tecnologia é meio. Então vamos dar um exemplo para o público nosso que está assistindo. Por exemplo, essa sala aqui. O design dessa sala, o que a internet das coisas se aplicaria aqui? Se aplicaria aqui. Então, vamos dar um exemplo. Ou se quiser dar um exemplo de uma casa, fica melhor, porque as pessoas não estão vendo Tá, mas vamos pegar a universidade, por exemplo. Na universidade, por questões regulatórias, e não só na universidade, você tem luz de emergência. Então, luz de emergência, basicamente, na nossa universidade tem mais de 1000 luzes de emergência. Nós pegamos uma luz de emergência, que é um item regulatório, colocamos uma internet das coisas lá dentro, e colocamos então que a luz de emergência passou a medir luminosidade do ambiente, temperatura, umidade e presença. Presença é aquele sensorzinho que você passa a mão e acende a luz no corredor. Sensores muito baratos. Só que a partir do momento que você tem isso, você sabe a qualquer momento que sala está sendo usada. Se a sala não está sendo usada, mas a luz ficou acesa. Não está sendo usada, luz apagada, mas o ar-condicionado ficou ligado. As luzes de emergências que ficam nos toaletes, elas conseguem dizer para você como é que é a demanda daquele toalete. Então imagina, eu tenho toaletes perto do auditório. Como é que o modelo hoje diz? Segundo Taylor, tem um terceirizado que é responsável pela limpeza, e ele tem um contrato. E lá está escrito, olha, você vai limpar de manhã, de tarde e de noite. Só que se o banheiro fica perto do auditório e o auditório não está sendo usado naquele dia, não tem sentido limpar de manhã, de tarde e de noite. Agora, se o auditório está sendo usado de manhã, de tarde e de noite naquele dia, talvez precisasse limpar mais. Como é que o cara vai saber isso, o terceirizado? Se você tem uma luz de emergência que pega essa informação e consegue avisar essa pessoa, ela faz a gestão da equipe de limpeza por demanda.
Olha, os laboratórios do bloco I, como tem prova hoje, quase não estão sendo usados, os banheiros, perdão. Mas o auditório hoje está cheio de atividade. Pega o pessoal de lá e manda limpar mais aqui, remaneja. Então é um sensor super simples, mas você remaneja. Vamos colocar um sensor aqui no ar-condicionado dessa sala. É uma caixinha que eu tiro da tomada ali o ar, coloco aquela caixinha e ligo de novo. O que essa caixinha fica olhando? Quanto esse ar-condicionado consome, qual é a temperatura da sala, e a gente pega através de uma anteninha qual é a temperatura lá fora. Então ele fica fazendo o tempo todo uma conta que a gente chama de behavior, ele vai ver o comportamento, de quantos quilowatts-hora são gastos, para esse delta de temperatura. Temperatura aqui dentro, temperatura lá fora. É lógico que num dia quente lá fora, ele gasta mais energia para manter aqui 25 graus. Então isso é normal. Isso vira um índice de mérito. E eu vou aprendendo. Aí o que vai acontecer? Eu começo a perceber que você começou a gastar mais quilowatts-horas, mais energia, para o mesmo ΔT. O que aconteceu? A tua porta não está trancando direito, não está bem vedada. O filtro do ar-condicionado está sujo. Estou pensando aqui, Ana. Agora, imagina... a internet das coisas em casa. Agora, imagina um hotel que tem 400 aparelhos de ar-condicionado. O quanto não vai ser prático para ele isso em termos de economia e de gerenciamento, né? O ar-condicionado, ele é um vilão pelo seguinte, enquanto aqui dentro tiver 25 graus, a gente está feliz. Mas pode ser que ele esteja trabalhando no limite, porque ele está com o filtro muito sujo, ou ele perdeu o fluido refrigerante. Então ele está trabalhando no limite para conseguir manter 25 graus. A internet das coisas vai estar informando. Porque ela sabe que, na verdade, para esta sala, né? Ela aprendeu que trabalhando 25% do tempo seria o suficiente. Se começa a trabalhar 30% do tempo, 40% do tempo, 70% do tempo, isso tudo é energia elétrica que você está pagando. Você não está percebendo o problema, porque ele está conseguindo manter os 25 graus aqui dentro, mas você foi durante, às vezes, meses, ano. Não, você pagou uma conta de luz enorme. Imagine todos os prédios consumindo energia em excesso. Que você possa otimizar isso. Semáforos, que às vezes você fica lá parado, esperando, e não passa ninguém, não cruza ninguém, você não pode ir, porque muitas vezes tem até o radar ali do lado, né? Sim. Agora, uma coisa, por que internet das coisas? Bom, também não tem, esse nome até que foi interessante, das coisas. É das coisas. A gente entende a internet das coisas como sendo a ponta do iceberg, e depois a gente entende, a gente criou lá no Instituto uma sigla que é o BOE, que é o Behavior of Everything. Então todas as coisas têm um comportamento. Seja aquela luz de emergência que verificou como as pessoas aqui se movem, seja o equipamento do ar-condicionado, seja, por exemplo, teve um colega que nos visitou lá, o problema dele é que ele terceiriza frigobar em hotel. São grandes hotéis em que essa empresa é responsável pela operação do frigobar. Tem um resort no Nordeste em que estão mais de 1000 quartos. Ele tinha que ter uma pessoa que entrava em cada quarto para ver se o frigobar consumiu alguma coisa, porque tinha que repor. A gente fez uma caixinha para ele que a gente coloca dentro e ele sabe se o frigobar abriu ou não abriu naquela noite. Vocês fizeram? Sim. O Instituto ele desenvolve soluções para a indústria. Desenvolve também? Desenvolve, porque nós temos duas unidades, o Centro de Pesquisas e o Centro Universitário. Quando as empresas querem resolver problemas, elas nos procuram via Centro de Pesquisas. Ou desafiam os alunos nessas atividades e eles trazem isso. A gente faz sessões de hackathon, a gente faz sessões de design thinking, de brainstorm. Hackathon? Explica para a gente. Hackathon, por exemplo, vou dar o caso da Ultragaz. A Ultragaz lançou, pouco tempo atrás, um produto chamado Lavapor no mercado. Ele é um rack grande, custa por volta... Lavapor. Ele é um armário grande, custa por volta de R$40 mil. O mercado da Ultragaz é postos de gasolina para você fazer uma lavagem a seco com vapor no seu carro. Ok? Esse é o mercado que a Ultragaz vislumbrava. Nós levamos para lá, montamos na Escola 1 e desafiamos os alunos para um hackathon, que na verdade é uma maratona, foi uma maratona de 48 horas, onde eles, misturados, sempre a ideia é misturar, né, fazer grupos mistos, aprenderam a usar o aparelho e depois cada grupo foi verificar se esse aparelho não podia ser usado em outros mercados. Então teve um grupo que pegou o tal do lavapor e foi ver, será que o hospital não pode usar isso?
Outro grupo foi em restaurante. Será que restaurante não pode usar isso também? Será que escolas não podem usar isso? Então você vai descobrir novos mercados para um produto que já existe. Então o hackathon é um tiro curto, normalmente dura 24, 48, 72 horas no máximo, onde a empresa vem, apresenta um problema e eles fazem uma maratona ali para tentar dar uma solução. Quer dizer que era desafio. De uma aplicação, eles desenvolveram outras possibilidades de ser. Por exemplo, essa foi a Oracle, por exemplo, ela queria fazer aplicações com chatbots. Chatbots são esses robozinhos que você conversa hoje, né? Que você não tem uma pessoa do lado de lá. O que nós fizemos? Também montamos as equipes e fizemos um desafio para os alunos usarem as ferramentas da Oracle de chatbots para resolverem problemas do campus. Então, por exemplo, como é que o aluno pode pedir uma prova especial usando o chatbots? Como é que o aluno pode encontrar onde é que está o monitor da disciplina usando chatbots? Então você faz com que a própria estrutura da universidade trabalhe para a universidade e para a empresa. Dando resultado, né? Dando resultado. E é muito bacana quando um aluno desenvolve alguma coisa que fica na universidade, né? Sim. Que ele vê que dali vai nascer depois uma coisa maior. Nossa, são as ideias, essa aplicação, né? Ainda está restrita às empresas de grande porte, né? Não chegou ainda. Hoje em dia, essas ferramentas elas estão acessíveis a qualquer um. Vamos botar um checkbot lá na nossa... Você pode colocar. Hoje as ferramentas estão... Mas ela é colocada, por exemplo, se eu quero controlar o consumo de energia, preciso disso, a internet e só aquele aparelhinho? Na verdade, você tem, a internet é um dos caminhos, né? Você tem a própria telefonia celular, você tem as LPWANs que a gente usa. Por exemplo, o nosso campus todo é coberto por uma LPWAN. O que é LPWAN? LPWAN é uma Low Power WAN, então é uma Low Power Wide Area Network. Então nós temos uma antena no campus, que cobre todo o campus. Na verdade, ela cobre uma área de 6,5 km. Ali do campus da Mauá, eu vou até o shopping São Caetano. Ela dá conta de 50 mil sensores. E eu tenho hoje mais de 100 sensores espalhados pela escola. Professora, onde entra a inteligência artificial em alguma dessas questões? Sim. A partir do momento que você pegou aquele monte de dados com o IoT, aquilo ainda não é informação. Aquilo é dado. Eu tenho dado, por exemplo, de qual é o consumo do ar-condicionado e a temperatura na sala. Usar a inteligência artificial é eu aprender esse tal do comportamento, do behavior. E a partir do momento que eu aprendi isso, e aí eu posso usar a inteligência artificial, eu consigo dizer que, hoje eu saí fora daquele comportamento esperado. Imagina que você colocou essas luzes de emergência na casa de um idoso. Usando a inteligência artificial, eu consigo aprender que hora que ele levanta, que hora que ele vai tomar banho, que hora que ele vai para a cozinha. Eu tenho um comportamento. Se ele começa a levantar mais tarde, ele não entrou na cozinha hoje, eu consigo fazer, houve um desvio de comportamento. Vamos pedir para alguém dar uma olhada. Mas isso daí é a inteligência artificial? É um dos jeitos de você fazer o aprendizado. Porque, lembra, se eu tivesse que dizer o modelo do ar-condicionado, o tamanho dessa sala, essas coisas complicam muito a instalação. Se eu simplesmente boto a caixinha e ele aprende, fica muito mais fácil. Você vê, você perguntou quantos minutos, né? 45 minutos, já me deram lá o sinal que nós estamos chegando. Ah, é um assunto tão interessante. Não, né? é um assunto tão interessante, é fascinante isso, né? Nossa, demais. Então, professor, eu vou deixar para você complementar e dar os seus recados final. Se você quiser complementar aquela história que a gente falou da segunda parte, a aproximação entre empresa e academia no processo de formação universitária, você acabou já falando muitas coisas, mas eu gostaria que você desse aí o recado para os nossos teleinternautas e até se, por exemplo, você tem uma exposição que terminou ontem, né, que é a Eureka, né? Se um jovem estiver interessado, qual é o caminho? O Instituto ele está aberto, né? Então, qualquer um que queira conhecer melhor esses processos, seja porque tem interesse na parte educacional, seja porque é um empresário que tem interesse nessas tecnologias, ele pode nos procurar, entrar em contato com o Fale Conosco que tem no site, né? E a gente tem todo o prazer em receber, mostrar como fazemos isso lá, empresas que queiram participar desse processo, vocês que queiram trazer problemas. Recebemos de escolas, assim,
Poxa, Quer dizer, que legal. às vezes colégios que têm Mas interesse... alunos, não importa o tamanho daqueles Não. experimentadores, tipo da tua escola, né, Ana? São os Não, experimentadores. nós recebemos um pessoal de Santo André ontem, que era do Fundamental, foram visitar a Eureka, um monte de criança, foi muito que bacana, legal. porque lá tem muito robozinho, essas coisas, nossa, eles Ah, fizeram a isso festa, mesmo. eles fizeram a festa. E a gente, é bacana porque eles estão com uma cabeça muito mais analógica, eles estão muito mais perto dessa questão do misturar, eles são menos segmentados. Verdade. Então, quanto mais novo ele for e tomar contato com isso, para a gente, mais bacana é, mestre. Aí, Ana. Então a gente só pede para agendar direitinho, né, para a gente poder receber com a devida atenção e acolhimento. Porque não Pra tem dar jeito. atenção. A mundo, Ana, ela é né? dona da escola Tá desenvolvendo, Pecolino não tem Mil e jeito, ela né? tem criançada de repente, Ana. Olha aí a Não, eu oportunidade, gostei dessa, né? dessa coisa da interação de laboratório, né, de fazer então. vivências, de já ir começando, né? Lembra, outro dia nós recebemos aquela que trabalha com teatro também. Então, você vai Teatro. juntando as coisas assim e vai tornando mais fácil para eles também, para não ficar uma coisa Sim. chata, né? Que nem a gente Não, fala. A engenharia, quando a gente não- pensava, acho que antigamente, imaginava Ela um não curso... precisa ser árida, ela não precisa ser... ela pode ser... E outra coisa que a gente coloca muito também para os professores você não precisa de sofrimento para ser engenheiro, você precisa de sacrifício tem que Sim. ter. Mas sofrimento, se você entrar na questão do sofrimento, Não é aquele caminho, né? não é por aí. Não é que o sofrimento não seja importante na formação de uma pessoa, ele o é, né? Mas o Pondé tem uma frase muito bacana que você não precisa ir atrás da infelicidade, que ela vai te encontrar sozinho. Então, nesse trabalho em grupo, que ele vai encontrar um cara que tem uma opinião muito diferente dele, numa competição acadêmica que ele acaba perdendo porque o projeto dele não foi tão bom, ali vem essa dose de sofrimento. Sim. Então, não precisa trazer ela dentro da disciplina convencional. Pois é, professor, eu notei que o senhor realmente ama aquilo que faz. Eu né? adoro. Realmente a sua entusiasta, empolgação. né? E é por isso que a gente termina o programa oferecendo a você aquela frase do professor Henrique José de Souza: o homem não é sábio porque sabe, ele é sábio porque ama. Perfeito, E você mesmo. Linda demonstrou frase. que o entusiasmo, não era que eu nem percebi nada passando, esse entusiasmo teu pelo ensino, por compartilhar de conhecimento, né? E eu pretendo fazer uma visita lá para Não, por conhecer. favor, vocês convidam a Ana também, vai ser, Quem sabe vai ser uma honra das recebê-la. coisas, Né? Vamos, um sensor lá para controlar os meus gastos de energia, que a hora Não. sobe, não está acesa, a hora está Você vai ver apagada. uma televisão com um monte de reloginho lá, cada reloginho daquele é um projeto de aluno que está rodando no campus com IoT. Então, professor, nós queremos agradecer a sua presença aqui, muito obrigado. Eu agradeço. E agora nós vamos despedindo do nosso público, né, Ana? Verdade. Até segunda-feira, se Na Deus próxima quiser. segunda com mais um tema, né? Segunda-feira nós estamos com o professor Denilson, vai falar sobre a questão da inclusão das etnias afro-indígenas, vai ser uma temática bastante interessante também. Muito obrigado, professor. Até Eu que agradeço aos amigos. Obrigado. Boa noite. Boa noite.